Fala aí, meu amigo Beto Miller. E aí, Guilherme, meu parceiro, Beleza, meu parceiro? tamanho dessa cara? Eita, nós. Quarentena tá que tá aí, hein? Nossa, nem fala, Gui. E você, parceiro, como é que tá? Pô, tô bem, cara, graças a Deus. Na medida do possível, né, cara? A gente vai tocando a vida aí, né? Não pode parar, né, Gui? Não, nunca. Parar, não. A gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando, mas parar a gente não para, né? Tô vendo Ó, seus já tá. cliques aí. Ô, garoto, tamo junto. A galera entrando aí já, olha só que legal, hein? Legal, pô. O pessoal é gente Show boa. de bola. Show Ó, de ó. bola, show de bola. Lakers, Chicago Bulls, moleque. Ó, moleque, ó. Ó, Milwaukee, Caramba, Nets. Ah, tio. Show você de é, bola, você gente. é fera, pai. Isso aí, mano. Cara, Betão, obrigado, velho. A gente, em nome do Farofa, cara, a gente agradece aí bastante você por aceitar esse convite da gente aí. É, pra gente é importantíssimo, assim, ter você aqui com a gente, ter você aí participando desse projeto. Você já teve, né? Ah. Numa outra edição. Na segunda edição, se eu não me engano, né? Então, isso que eu tava É, tentando lembrar hoje, porque eu não lembro se quando eu participei eu já tava no Corinthians, eu não lembro. então, na verdade, foi em 2018, né? Se os meninos tiverem aí, o Pedro Chavedar, o Magnão, eu vi que já tá aí, se eles tiverem isso de cabeça aí, eles lembram a gente, mas eu acho que foi sim, cara. Eu vi até que o Mickey entrou aí, né? O Edson Fungaro. O Mickey participou também nessa mesma vez. Você lembra, Mickey? Manda aí pra gente aí se foi em 2018. Mas eu acho que É. foi sim. Olha lá, o Magnão colocou Ó o Magnão. 2018. Isso É, aí. então, eu acho que eu não tava no Corinthians, eu acho que foi o ano que eu entrei para trabalhar no Corinthians. Que massa, velho. Você Na viu verdade, tanto? é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho aí durante essa nossa live aí. É pra você ver como as É, coisas passam rápido, né, velho? voam, né, cara? A gente tá É. falando, o festival ele começou em 2017, né? A nossa primeira edição foi em 2017. A gente fez 2017, fizemos 2018, aí 2019 a gente não conseguiu o evento em si mesmo, das exposições e tal, mas a gente fez várias coisas legais. A gente fez a farofada nas escolas, que é uma coisa muito bacana que a gente faz, que é dar umas aulas para molecada. A gente fez farofada na feira, a gente fez umas ações bem interessantes. E Você aí vê que. esse ano é essa loucura, né, cara, que ninguém esperava, aliás, acho que ninguém nunca imaginou isso. Ou sei lá, alguém talvez já tenha imaginado, né? Mas a Ah, gente mas. nunca pensou que pudesse estar nesse momento, né, cara? E não é Mas o só. importante é tocar, né? É, então, e não é só nós, é uma parada que tá acontecendo no mundo todo, né, velho? Então, É com verdade. certeza ninguém imaginou isso, não, Gui. De parar o mundo desse jeito, acho que ninguém imaginou, não. Complicado. Mas enfim, cara, então antes de a gente começar aí falar realmente sobre o nosso tema da nossa live aí, eu queria deixar para quem já está aí com a gente aí assistindo, para quem vai entrar aí, queria já deixar avisado que a gente vai ter mais lives. Essa é a primeira, né, Ô, que louco! o festival tá desenvolvendo. Agradecer a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Suzano, que sempre apoia a gente nesse projeto, o Ateliê de Imagens também, que está com a gente o tempo todo aí, e os parceiros aí, o Magnão, o Chavedar, Você é louco, só que monstro. está junto com a gente aí para produzir esse evento, e vocês, né, cara, as pessoas que participam do Farofa, que curtem o nosso, a nossa ideia louca aí de desenvolver um festival na nossa região, e enfim, fotografia na veia, né, mano? É um trabalho único, né? Vocês são pioneiros, pô. A gente vai tentando tocar um projetinho legal aí. A ideia, na verdade, é manter a fotografia, né, cara? A fotografia é uma coisa que uniu a gente, né? Até uma história legal, né? A gente se conheceu pela fotografia, né? É, Sempre fui mas, seu enfim, admirador, né? Na verdade, sempre fui seu ah, fã, seu admirador. Hoje eu virei seu agora, amigo. agora tá voando nos cliques.
Betão, show de bola. Cara, deixa eu só agradecer a galera aí também que já tá por aí. Talvez eu não consiga acompanhar todo mundo aí, mas eu vou tentar na medida do possível, aqui eu tô com o computador aqui, eu vou tentar na medida do possível ver todo mundo que tá entrando e ir trocando uma ideia no que der aí, beleza, gente? Boa, boa. Isso aí, gente. Vamos lá, Betão. Cara, a ideia é que a gente fique aqui por volta de uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você. Deixa eu desligar o microfone do meu notebook aqui que tá foda. Tem algumas. Cara, isso aqui é novidade para mim, velho. Peço desculpa até para Não, quem já tá acostumado com live. Eu não tô muito acostumado com essas coisas de live, não, mas faz parte, a gente tem que se adaptar mesmo, e é isso aí. hoje Então, em dia Betão, não tem jeito. Tem que ir pra cima, é assim mesmo, Gui. isso aí. Show de bola, cara. Vamos lá então, vamos começar então essa nossa ideia, nosso bate-bola aí. Algumas pessoas já te conhecem, mas não é todo mundo que está entrando aqui que talvez conheça a sua história aí como fotógrafo e como fotógrafo de esporte, que é a ideia dessa nossa live, trazer você como um representante da nossa região aqui, fotógrafo esportivo. Mas antes de qualquer coisa, a gente queria saber um pouquinho assim, como é que foi sua história na fotografia, cara. Tem muita gente começando aí na fotografia, o festival a gente percebe que tem muita gente nova que acompanha a gente, que segue a gente. Então, assim, conta um pouquinho pra gente aí, como é que é a sua história na fotografia e como é que você chegou nesse meio aí. Gui, boa noite a todo mundo que tá aí curtindo. Cara, fotografia, né, para mim, na verdade eu já gostava de fotografia desde sempre e a fotografia esportiva, tá dando pra ouvir legal, hein, né, Gui? Tá tranquilão. Pra mim tá tranquilo. Se tiver ruim aí, galera, dá um salve aí. Tá. O que acontece? Eu joguei futebol, né? Eu fiz a categoria de base, eu fiz no Corinthians. Fiquei jogando uns 3 anos, 4 anos no Corinthians. E desde. Eu comecei em 97, eu fiquei em 97, 98, 99, em 2000 eu saí. E aí, quando eu saí do Corinthians, eu tentei em outras equipes e não consegui. E eu fiquei com aquela ideia, eu falei, meu, eu quero estar quero entrar no esporte, eu quero fazer esporte, mas até então eu não sabia como, Você mas eu falou sempre Corinthians, aí o pessoal já mandou um vai Corinthians aqui, ó. Você tá viu aí, né? vendo? É a Lari é atleta também aí, ó, parceiraça nossa aí Monstro. dos clipes. Valeu, Lari, tamo junto. Valeu, Ednei. Então aí o que Fala, acontece? desculpa. Aí eu fiquei com aquela ideia de fotografar não, de entrar no esporte, mas não sabia como. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí em 2015 eu recebi um convite para participar de um programa aqui da região chamado Os Garotinhos FC, que é a galera Do aí Fred, da do galera lá, né, mano? Fred, do Carlinhos, o Carlinhos, Titão. Até mandar um show. abraço para esse Fernandinho. Então, Fernandinho, tamo junto. e aí nessa época eu comecei a fazer um curso na Folio, que até aí foi onde eu te conheci, conheci o Ezio, conheci a galera ali da Folio, né? E aí eu comecei a fazer o curso. E quando eu entrei, já sabia o que eu queria. Quando eu entrei no curso, falei, não, eu vou entrar para fazer a área esportiva, eu quero fazer esporte. E aí, e umas das saídas que tem ali na escola, que eu acho que é bacana pra caramba, além de você ter a aula prática ali, né, dentro da sala de aula, você vai pra rua, velho. Vai fotografar, que é o dia a dia mesmo. Não tem conversa. A gente que fotografa, meu irmão, não adianta você ficar muito na teoria, você tem que praticar. A escola é a rua, não tem jeito. E aí a gente fez Boa. uma a gente fez uma saída e nessa saída a gente foi no Parque Centenário e na época o time do rugby de Mogi, os caras estavam fazendo um treino e aí eu conversei com o Ezio falou: pergunta lá pros caras se você pode fazer uns cliques lá, né? Aí eu fui conversei com o pessoal falou assim: não, pô, pode fazer. E aí foi o primeiro contato que eu tive na área esportiva. Foi o Boa. rugby. Aí eu fiz uns cliques pros caras, os caras gostaram, aí eu comecei a fazer os treinos deles, né? Comecei a fazer treino, e aí o pessoal começou a gostar e tal.
E aí eu fui convidado para fazer o primeiro torneio. Meu primeiro trabalho remunerado foi no rugby. Aí eu Da hora, velho. fiz um torneio, cara, foi o dia todo. Foi em várias equipes, tinha equipe aqui do Alto Tietê, tinha equipe de São Paulo. E aí foi o primeiro trabalho que eu fiz e é aquela coisa. Fiz isso, falei, meu, é isso aqui mesmo. E aí eu Então, quando, comecei. então só para entender bem, quando você entrou para o curso de fotografia, quando você pensou em fazer curso de fotografia, você já pensava em realmente fotografar esporte, era o que você queria fazer. Tipo, Quando eu comecei. geralmente a gente começa na fotografia, às vezes a gente não tem muita É, expectativa ainda do que realmente quer aprender, mas você já foi pensando na fotografia de não, esporte. eu já entrei focado. Eu não queria fazer algum outro evento, não queria fazer nada, queria fazer esporte. E a primeira vista assim, eu queria fazer futebol. Sempre foi o sonho, porque como eu joguei, então eu tinha aquele sonho de. Falei, não, eu quero fazer futebol e tal. Só que aí foi quando eu comecei a conhecer o rugby, e aí eu entrei nos garotinhos. E os garotinhos me deram acesso ao basquete, que até Hum, então eram, na é, verdade, eu ia chegar aí, até onde você chegou no é, basquete. então, na verdade, são modalidades que eu não conhecia. O rugby mesmo eu não conhecia, entendeu? Tinha ouvido falar assim bem pouco, mas não conhecia. E aí eu comecei a fazer, comecei a gostar. E logo na sequência eu comecei no programa Garotinhos. E aí os caras me deram a oportunidade de estar fazendo os jogos do Mogi. E aí Legal. puta, aí foi um sonho para mim, porque até então quando eu comecei a fazer os cursos, eu ia para os jogos do Mogi. E ali, quando eu estava no jogo, eu não ficava prestando atenção nos caras que estavam jogando. Para mim, os caras que estavam jogando eram as últimas pessoas que eu olhava. Eu ficava olhando vocês que estavam ali na época, né? Que era o Everyday, era você, tava o Pedro, o Menino Alex menino Tavares, Alex monstro. voando e o outro rapaz, que vai para São Paulo direto, o Varley, né? Varley. Varley. Varley, É Varley ou eu Varley? lembro. Nunca sei, mano. Tanto faz, eu chamo ele de Varley, velho. Sei lá. E aí eu ia. Varley, se você entrar aí. Ó, você falou de basquete, ó, só que legal. Você falou de basquete, olha quem entrou aí, ó. Ô, Gui, Gui, parceiro. parceiro. Gui Deodato, parceiro. Gente boa demais, mano. Gente E, boa e demais. aí, Valeu, Gui, Gui. em 2016, aí eu comecei a ter acesso à quadra. Então, assim, como no começo eu ficava observando vocês ali na quadra, então eu ficava buscando um posicionamento. Então eu falava, meu, o dia que eu tiver oportunidade, eu vou ficar mais ou menos ali, vou ficar assim, e sempre acompanhando vocês ali. E comecei a fazer uns cliques da arquibancada. Legal. Aí fazia uns cliques e tal. E aí o pessoal do Garotinhos me chamou. E aí eu acabei virando fotógrafo oficial dos Garotinhos. E aí comecei a ter acesso à quadra. Aí comecei a fazer amizade com você, com o Pedro, que sempre estava ali, com o William Oliveira. O E William, aí, parceirão também. parceiraço nosso. E aí eu comecei a ter aquela proximidade com os jogadores, né? Então, na verdade, a fotografia do basquete em si, para mim, começou aqui em Mogi, fotografando a galera de Mogi aí, cara. Show, cara, legal. E aí, de lá pra cá, né? Lógico que a gente não vai contar a sua história toda, porque senão a gente vai ficar aqui, né, até, né? Tem Mas que dar uma enfim, resumida, né? de lá pra cá, você fotografou muito, você fotografou bastante o Mogi Basquete, enquanto você estava no Garotinhos e tudo mais. E aí, de repente, Betão, fotógrafo oficial do Corinthians Basquete. Mano, como é que é essa história aí, velho? Então, cara, quando eu comecei a fazer os garotinhos, como eu não tinha muita noção do que era ali, o meu senso crítico já começou a aflorar, Gui. Porque eu olhava minhas Ah, fotos e olhava a foto dos caras. Falei, meu, não é possível. Não, não é o mesmo lugar que a gente está fotografando. A gente está fotografando um lugar diferente. Os caras estão em outro mundo. E eu ficava com aquilo. Só que como eu já admirava vocês, quando eu cheguei, vocês me acolheram, cara, foi um momento bacana pra caramba pra mim. Então eu comecei a perguntar, tirar alguma dúvida e tal, e aí eu comecei a melhorar um pouquinho meu equipamento. Aí foi onde que deu um boom na minha foto, começou a mudar, né? Mudar sim, a minha foto sempre foi a mesma, na verdade, né? E aí
alguns jogadores começaram a se interessar, né? O Então, aí Evanildo, só, o Betão, só para não perder o time aqui, ó, a galera tá mandando uns comentários aqui, ó. A Lari falou aqui que vamos fotografar depois da quarentena, fotografar nossa, ô louco. natação. É, o Gui Deodato mandou, vixe, 2 craques. Você é louco, Gui. Gui é Gui monstro, é craque, parceiro. mano. Você é louco. Pedrão, ó, Pedrão Fotos, moleque, gente boa pra caramba, cara, também. Gente boa. Fotografa esporte também. Começou um pouco depois que a gente, né? Mas o moleque é gente boa pra caramba, tá sempre nos corre que a Mas gente aí, tá virando referência na Várzea de Mogi, cara. Sim, então, a Várzea é dele já, velho. A Várzea É. daqui, da região, é dele, mano. Evanildo Medeiros mandou aqui o Betão, melhor fotógrafo. Ah, moleque, tá com moral, Obrigado. hein, bicho? Você é louco. Show de bola, a galera tá aqui. Show de bola, galera, é isso Ô, aí. Gui, E então aí? aí, E aí, Gui, então? E aí? então aí eu comecei a ter uma proximidade maior com os jogadores, mano. Aí um dos primeiros jogadores a me procurar foi o Chamel. Que eu falei, pô, comecei logo. Craque, Não, é. craque. Então aí ele me deu uma moral, aí outros jogadores do Mogi. Cestinha do NBB por sei lá quantas vezes. Cara, monstro. Mas é onde que eu falo, é um cara que talvez não precisava, né, fazer isso, né, cara? E o cara foi lá e me ajudou. Tem muita gente que ainda vê o Chavel, vê aquele cara, o cara marrento, não sei o quê, mas quem conhece ele mesmo a fundo ali sabe que é um cara que tá para ajudar para ajudar todo mundo, cara. Tem o cara ímpar, um dos caras, um dos melhores caras que eu conheci no basquete. E aí ele começou a me dar moral. E aí alguns jogadores do Mogi também, o Tyrone, o Larry, o Filipim. Pô, o Filipim foi parceiraço. Foi caras que me ajudaram a divulgar, né? E Felipe é aí, parceirão demais. parceiro, Capitão, eterno capitão do você é Mogi. louco. E aí, Gui, o que acontece? Eu fazendo jogos do Mogi, jogadores que vinham das outras equipes de fora acabavam vendo o Instagram da galera, pô, quem é Beto? E aí eu comecei a pegar amizade com os caras, comecei a fazer fotos para jogadores que vinham de fora jogar no Mogi. E nisso no primeiro ano. No segundo ano, eu já comecei a ter convites para fazer jogos desses caras fora de Mogi. Porque até então eu só fotografava em Mogi. Porque como a gente é daqui da região, grana curta, não dá para investir, sair correndo no mundo aí, né? E aí eu comecei a receber convites para fazer alguns jogos. Aí eu comecei a fazer pro Iago no Paulistano, comecei a fazer para os meninos do Pinheiros, que foi o Bennett, o Chris e o Betinho, não, Betinho não, o Isaac. Eu comecei a Boa. fazer para a galera ali. E nisso o Corinthians veio, começou forte na Liga Ouro, né? E aí a gente teve a oportunidade de fazer o jogo do Corinthians. Acho que foi até a final. Eu comecei a fazer a final pro Corinthians São José. A gente fez no Parque São Jorge. O primeiro jogo, acho que os dois primeiros jogos foi no Parque São Jorge e depois foi para São José. E aí em São José a gente fez aquele jogaço que foram 4 prorrogações e a gente conseguiu fazer umas fotos bacanas lá. E depois o quarto jogo foi lá também que o Corinthians se consagrou campeão e eu fiz várias fotos. E aí foi quando eu comecei a ter contato maior com a galera do Corinthians, entendeu? Show, mano. Aí na sequência eu comecei a trabalhar para os caras, fazendo para os caras do Corinthians Paulista. E aí o Tonhão, que é o cara, o diretor lá do Corinthians, o Gente fera, boaça, mano. o Boaça monstro, o demais. visionário. Moleque é monstro mesmo. Você é louco. Aí ele me convidou e falou, Beto, porque assim, o NBB, todos os clubes do NBB são obrigados a ter um fotógrafo. E aí o Corinthians, como tinha acabado de subir para o NBB, o Corinthians não tinha ninguém. E eu já estava fazendo, acho que 2 anos, estava fazendo só basquete, me dedicava 100% só ao basquete. E aí os caras me convidaram para fazer o Corinthians e aí foi uma honra e graças a Deus foi assim que eu consegui chegar lá. Tava na hora certa, no momento certo. E assim, a gente que acompanha acompanhou todo o seu processo, né, cara? Em alguns momentos junto na quadra lá e tal. A gente sempre falou isso, falava muito isso, o Pedro também, o William,
que ali você realmente desenvolveu aquele, mano, aquele caráter mesmo da sua fotografia, saca? Aquela coisa tipo, mano, essa é a foto beta, né? É, é lógico que envolve experiência, envolve equipamento, até às vezes, não sei se você quiser falar alguma coisa a respeito sobre isso também, mas a gente percebeu que ali naquele momento a fotografia realmente deu Ô Gui, só queria mandar um já era legal, mas deu um boom assim sensacional, velho. Ô Gui, só queria te mandar um abraço especial. Teve um amigo meu que entrou aí, Tobias. Cara, Claro, mano, pode, a hora que você quiser parar, quiser falar com não, a só, galera, é só você, esse que eu mano. vi agora rapidinho. Não, O manda que bala aí. acontece? Queria mandar um abraço especial pro Tobias, meu amigo, meu parceiro. Ele jogou, nós jogamos juntos no Corinthians, fizemos a categoria de base do Corinthians. Ele jogou, foi profissional, jogou no Noroeste, jogou nos Estados Unidos, jogou em vários outros clubes. E eu acho que ele joga Show. até hoje ainda, acho que ele não aposentou. E ele é um cara que me acompanhou, me conhece desde criança. E ele colocou uma coisa aqui que é verdade: um bom filho a casa torna. Colocou Show. que foi mais ou menos o que eu senti quando eu recebi o convite para ir para o Corinthians, cara. Porque ali no Parque São Jorge eu vivi grandes anos da minha vida. A minha esposa, para você ter uma noção, a minha esposa eu conheci lá no Corinthians, numa das festas que tinha da Transcontinental na época. Eu conheci ela lá no Corinthians e tô com ela até hoje. Show. Faz 19 anos que a gente tá junto. Então, assim, o Corinthians na Caraca. minha vida, cara, eu só tenho coisas boas para falar do Corinthians. E quando eu entrei ali para trabalhar, eu falei, meu, mais uma oportunidade que esse clube tá me dando. Dessa vez eu não vou deixar escapar, não, meu irmão. Da Então, hora, velho. é legal pra caramba. Toda vez que eu entro ali para trabalhar, eu entro de coração mesmo, sabe? Então, assim, mano, hoje eu vou fazer as melhores fotos da minha vida, vai ser hoje, sabe? Eu sempre entro com isso na cabeça. Hoje eu vou fazer uma foto top. Nunca cheguei lá e falei assim, ó, hoje não. Sempre cheguei pensando, não, hoje vai ser o dia, hoje vai ser o dia. E às vezes até aquele joguinho zoado, às vezes não tinha ninguém, né? No começo de campeonato, a galera não ia muito, Verdade. né? A gente tinha que se virar, meu irmão. E O jogador se esquentando ainda, os caras ainda estavam ainda ali no é, marcamento, né? então a gente tinha que ali buscar o melhor ângulo dos caras, foto. Então, assim, Corinthians, pra mim, cara, eu sou muito grato, irmão. Show. Legal, legal que a fotografia te trouxe, né? Essa outra oportunidade, né? Interessante essa sua colocação, né? Você veio do esporte e aí, infelizmente, não deu certo, carreira como atleta, mas continuou dentro do esporte com a fotografia, né? É. O que que você teria assim para falar para a galera que tá começando na fotografia, principalmente na fotografia esportiva, que é a ideia dessa live de hoje, que você tem para dar de dica, o Pedrão, moleque novo que tá chegando aí, direto a gente trocando ideia, o que você tem para falar para essa galera aí? Vai dando Então, um cara, salve pra no gente aí. caso do Pedro, assim, eu me vejo muito nele, assim, quando eu comecei, sabe? Eu vejo ele um moleque focado. Ele entrou sabendo já mais ou menos o que quer e foi o que aconteceu comigo. Eu entrei sabendo que eu queria a fotografia esportiva. Porque, assim, a fotografia, cara, ela tem várias. Você tem várias opções, né? Você tem fotografia de aniversário, você tem fotografia social, casamento, enfim. E cada fotógrafo, eu acho assim, tem que ser especializado no que faz. Eu acho que não só na fotografia, em qualquer área de trabalho, de tudo, eu acho que aquele cara que faz tudo, ele não faz nada. Começa assim para mim. Então, eu acho que assim, se a pessoa realmente quer, não, eu quero entrar para determinada coisa, tem que entrar focado no que quer fazer. Se é fotografia esportiva, eu vou fazer esporte. Mas o esporte, você não pode ser engessado. Eu vou fazer futebol, só vou fazer futebol. Eu vou fazer basquete, só basquete. Se você Tem um conseguir, comentário, né? tem Se um você comentário interessante em conseguir, cima do que você está falando. Desculpa te não de cortar, boa. mas aproveitar. A gente está falando de coisas legais e tal aqui, né, enfim, de coisas bacanas que a fotografia trouxe, mas o Pedro mandou agora há pouco aqui, já subiu as perguntas. Vou tentar ver o que a galera tá falando aqui, vou tentar te Tá, passar, tá? tá. Porque é difícil. Mas assim, qual que é a dificuldade, cara, na fotografia esportiva, assim? O que que você achou que talvez seja mais difícil? Equipamento que é caro,
É entrar? Então, Gui, Como chegar? Como é que você acha, assim, cara, que é o mais cara, difícil? para mim assim são dois caminhos diferentes. O rugby e o basquete, que foram os primeiros contatos que eu tive, não exigia tanto de equipamento como o futebol, Uhum, que faz um ano que eu entrei. Então, assim, tenho duas visões, sabe? A primeira visão, no caso do basquete, lógico, se você tiver um equipamento top, vai facilitar você, vai encurtar seu caminho, né? Mas dá para você fazer com o equipamento de entrada que você tem. Basta você saber aproveitar luz, essas coisas. E isso, se você conseguir fazer um curso bacana, vai te dar uma noção, entendeu? Então, assim, quando eu entrei para fazer o basquete, como era aqui na região, e eu já conhecia algumas pessoas, eu não senti tanta dificuldade, entendeu? Mas, tô assim, pedindo pra você mandar beijo aqui, Betão. Tô beijo, aqui né? de novo. Tô medindo aqui, ó. A, puta, não sei pronunciar. Mas Mas, dá uma olhada aí, você deve conhecer. mas Quando você falou pra você dar beijo. é nóis. É Mas, nóis. assim, o que acontece? No basquete, Gui, eu, assim, assim, a primeira lente que eu comprei depois da lente do kitzinho, foi a 50 mm 1.4, meu irmão. Eu lembro. Mano, então, assim, eu E fazia. eu lembro que quando você chegou no Corinthians, você usava uma 50 mm. Eu só Uma, usava isso, uma, eu uma não tinha outra. câmera, uma câmerazinha de entrada, né? Ó, na época eu usava uma câmera T5i que eu tinha comprado e eu tinha uma lente 18-135. Mas aí no ginásio, logo quando eu comecei, mano, era muito escuro, não dava para É. fazer. Assim, dava, mas eu via que. Aqui em Mogi é muito escuro, né? É. Então, Lá assim, no Corinthians já era um pouco mais claro, mas ainda assim é escuro, né? Pra esses então eu equipamentos. senti uma diferença no começo. Aí o que eu fiz? Eu comprei a cinquentinha, meu irmão. A maioria das minhas fotos que você vê do basquete, não hoje, mas um tempo atrás, era com a cinquentinha, Gui. E foi uma lente que me acompanha até hoje, meu irmão. Até hoje eu uso ela. E assim, é uma lente cara, ela te dá uma nitidez, ela muda. Para quem tá usando a lente do kit. Magnão mandou aqui, né? Cinquentinha pra tudo, ele mandou Mano, aí. e aí, mas só que assim, eu via na quadra que ninguém fazia assim, de cinquentinha. Eu olhava assim pro É, lado. eu, eu mesmo fotografei muito tempo, quando eu tava fotografando basquete, né? Eu fotografei muito tempo com a 40 mm, cara. Eu usava sempre a 40. Então, assim, Mas e a eu. gente foge um pouco daquela fotografia de tele, né? Aquela coisa faz mais ângulos mais abertos, tal, embaixo da tabela ali, né? Lembro que a gente ficava ali sentado do lado. Quantas vezes Então, a gente sentava do lado ali e ficava trocando ideia, fazendo foto, né? e eu sempre gostei de fazer retrato, meu irmão. Minha parada era retrato, era focado em jogador, porque como assim, como eu tinha uma visão de trabalhar para os caras, assim, lance de jogo para mim, até hoje assim eu faço, mas eu não gosto muito, porque o meu foco não é esse, entendeu, Gui? E Uhum. aí foi uma lente que me ajudou pra caramba. Aí quando virou a chave, eu fui pro futebol, eu cheguei no futebol, aí o negocinho, aí o buraco é mais embaixo. Estreita, né? Fica É, estreito o negócio. aí até vamos pular um pouquinho, porque eu sei que você vai perguntar da Fox, essas paradas, mas assim, quando eu cheguei no futebol, aí já não dava. Aí eu tinha que já tá com equipamento já melhor, né? Tá com uma câmera, uma lentezinha melhor, porque senão você não acompanha, meu irmão. Aí ali não é lugar para amador, infelizmente. Né? É porque, na verdade, você sai de dentro de um ginásio, né, onde a gente está muito próximo, e é uma característica do basquete, né, a gente está muito perto. É, No Brasil ainda a gente dá, né, a torcida ainda fica um pouco mais longe, né, mas na NBA você vê, a galera tá, tipo, fica dentro da quadra praticamente, é. né, é uma característica, né. Agora o futebol é completamente oposto, né, cara, você fica longe, fora que as dimensões do gramado e tudo mais, né. Então, quando eu cheguei no futebol, no primeiro dia que eu fui, acho que eu fui fazer jogo do Corinthians. Corinthians e CSA. Foi 1-0 pro Corinthians, gol do Wagner Love. Primeiro jogo. Foi Quando seu eu primeiro jogo cheguei de futebol. de futebol, primeiro jogo.
quando eu cheguei, eu já... Porque, assim, como eu já estava na fotografia, então, quando eu comecei a levantar minha papelada para começar a fazer para tirar minha Airfoc, né? Então, eu já sabia mais ou menos. Eu seguia muitos fotógrafos que já faziam esporte, então sempre os caras estavam postando, eu uso tal câmera, eu uso tal lente, então eu já vim me preparando já, e aí quando eu fui eu já estava com equipamento já mediano, vai. Uhum. Então, mas aí quando eu cheguei ainda eu senti aquele baque, assim, a galera meio não te conhece, meio travada, não querendo muita ideia, porque o futebol é diferente, igual da gente estar ali trabalhando no ginásio, você acaba tendo contato, você acaba conversando e tal. No futebol, não. No futebol, os negócios são mais diferentes, as pessoas já chegam mais concentradas ali, o pessoal já não conversa muito, porque o timer do futebol é muito diferente do futebol, do basquete, no caso. No caso, a gente fazia as fotos, ia embora para casa, editava, ou no mesmo dia, no outro dia, tranquilo. No futebol, não. No futebol, meu irmão, é tudo rápido, foto, às vezes você tira uma foto ali, daqui 5 minutos essa foto já está no site do Globo, no UOL, é muito rápido. Então não dá tempo para você conversar, você não tem esse tempo, sabe? Então eu senti um pouco isso, mas como eu já estava fazendo um trabalho bacana no Corinthians e no basquete, alguns fotógrafos que já faziam futebol de campo já me conheciam. Então, Uhum. assim, para mim também já foi mais fácil nessa parte, que eu também não cheguei como um João Ninguém, né? Eu já estava na fotografia e também falei, não, peraí, aqui também eu sei o que eu estou fazendo também, não adianta você chegar nos lugares, porque assim, a humildade é bacana, entendeu, Gui? Você tem que ter humildade, né? Acima de tudo, você tem que ser humilde e tal. Mas também você tem que saber o seu valor e saber onde você está chegando, onde você chegou, que você chegou com os seus méritos, você não chegou ali, você não caiu de paraquedas ali, Não tá à toa, né, não cara? tá à toa. Se você chegou ali junto com os caras, é que você tem qualidade igual a eles, entendeu? Então eu cheguei já com essa cabeça, não, peraí, eu também, se eu cheguei aqui, eu também tenho meu valor. Então, para mim, nessa parte, assim, foi bacana, mas é legal você ver os extremos das coisas, sabe? Futebol, até porque a visibilidade do futebol é muito maior, infelizmente, Sim, do que o nosso basquete. Logicamente, o nosso basquete está crescendo muito, está tendo muita visibilidade. sem dúvida. Sem Essa dúvida. temporada aí que o NBB fez, todos os dias tinha jogos transmitidos, tanto na televisão, na internet. Então ajudou muito, tá ajudando muito a divulgar o esporte. Mas o futebol, velho, não tem jeito, ainda não tem jeito, né, cara? É o primeiro esporte brasileiro, não tem jeito. Show. Você falou de futebol aí, tava olhando umas perguntas aqui da galera. O Rafa Show 22 falou, e esse óculos aí? Tá tirando uma onda Ó, com você aí. Rafa é meu parceiro, meu irmão. Foi um dos caras que me ajudou a entrar de cabeça no futebol. Rafael Silva, para quem não sabe, ele jogou no Ituano, quando o Ituano foi campeão paulista. Foi campeão em cima do Santos. Depois foi para o Vasco da Gama, foi campeão no Vasco, fazendo gol em finais de campeonato. E depois foi para o Cruzeiro, China, Seu parceiro, né? Você Bragantino. já contou Meu várias irmão. histórias aí. Parceiraço. Meu parceiraço. Então, um abraço, Rafa. Show. Tô Show ficando de velho, bola. mano. Tô enxergando. Aproveitar aqui umas perguntas aqui. O Ney Bertonzini. E aí, Ney? Tamo junto, moleque. Ó, eu tô olhando aqui, a câmera tá aqui, né? Duas câmeras, tudo bem. E E aí, aí, Ney? Ney? Gente boa. Ele perguntou aqui, tem muito lance de concorrência entre os fotógrafos de futebol? Eu acho que talvez ele tenha perguntado isso porque o Odinei, ele vem de uma fotografia, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Odinei? Mas ele vem da fotografia de eventos, tal, casamentos, a gente sabe que essa área realmente tem uma concorrência ferrenha, assim. Mas no seu caso, o que você acha, assim? Você acha que tem muita concorrência? Não digo só no futebol, né? Mas Então, Gui, fotógrafo de esporte no geral. no meu caso é o seguinte: o basquete, eu sou fotógrafo do Corinthians, então eu trabalho para o clube, questão de concorrência zero. Trabalho para o clube, não tem concorrência nenhuma.
Até porque as fotos que eu faço para o clube disponibiliza aí para os veículos e tal, de imprensa. Então, no basquete, tranquilo. No futebol, quando eu entrei, eu achava muito disso. Falei, nossa, meu, vou fazer, mas aquele cara é meu rival, aquele, sabe? Só que depois, com o tempo, você vai vendo que, assim, para você entrar no futebol, você tem que entrar através de uma agência, né? E você não consegue fazer futebol se você não tiver credenciado por alguma agência ou algum clube, enfim, você não consegue fazer, não tem jeito. Você tem que ter uma agência e tal. E a maioria das agências, ela já tem parceria com alguns veículos. Um exemplo, aqui eu trabalho, que é a AM Press, do Rio de Janeiro, ela tem parceria com o Lance, com a Folha de São Paulo, com o Terra, tem mais algumas ali que eles já são parceiros. Então, o que acontece? Logicamente, não chega a ser uma concorrência. Assim, é a questão da rapidez. Quanto mais rápido você enviar a sua foto, mais chance de você ter a publicação, entendeu? Então, assim, não chega a ser uma concorrência. Pode Mas você. acontecer até de ter você, de repente, você fez uma foto que esteticamente talvez tenha ficado mais, sei lá, mais É, bonita, ou enfim, mais legal, mas uma outra chegou primeiro e isso. foi, emplacou, Ó, foi embora. E a sua acaba que fica para um segundo plano, talvez, é, para uma outra matéria, uma coisa posta. o que me ajudou muito, essa agência, a Impress, eles me procuraram, eles já conheciam o meu estilo de foto, de fotografia, eles me procuraram. E perguntaram se eu queria fazer a questão do basquete, próprio basquete mesmo. Quando eu não trabalhava, quando eu não faço jogos do Corinthians, eu tenho a liberdade de fazer outros jogos. Então, eles queriam que eu fizesse outros jogos. E aí foi quando começou a questão do dar foco. Eu tirei e comecei a fazer futebol. Enfim. Então, eles me convidaram e falaram assim: a gente não quer que você muda nada no seu estilo de fotografia, a gente quer que você continue fazendo do mesmo jeito que você faz. Então, no campo, eu sempre procuro me posicionar em lugares estratégicos, sabe? Tipo assim, eu vejo que a galera, a maioria tá desse lado, porque assim, os caras que fazem o futebol, teoricamente, os caras já sabem mais ou menos onde que fulano comemora, ciclano comemora. Sim, a gente vai É, entendendo do esporte, né? é, Como no basquete a gente acaba entendendo, né? acaba isso. Como é que funciona. Então, assim, mas também tem aquela área de segurança, que os caras ficam ali porque sabe que ali vai sair alguma foto. Um exemplo, sai Uhum, 2 gols, um gol, o cara vai comemorar ali. Só que eu tá. nunca fui com esse pensamento de ir lá vou ficar aqui porque aqui eu vou conseguir uma foto. Não. Eu sempre procurei lugares diferentes para me procurar uma foto diferente da galera que estava lá. Então, o que acontece? Como às vezes eu me posiciono diferente do pessoal, às vezes eu pego foto que a galera não tem. Então, eu já cheguei a vender fotos, a mesma foto para Record, para Band, para Folha, para Lance, a mesma foto em 5, 6 veículos, entendeu? Por quê? Porque não tinha outra, né? Porque foi uma Ninguém foto. tinha uma outra Ninguém tinha uma outra. parecida. Que ainda foi o jogo do Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras acho que ganhou de 1-0 com o gol do Thiago Santos, o volante. Então, pra você ver, já é um jogo diferente. Quem fez um gol Uhum. foi um volante. E assim, é um cara que ninguém tá acostumado, cara, ninguém sabia pra onde o cara ia, entendeu? Então foi na sorte. E eu consegui pegar essa foto, então foi uma foto que vendeu pra caramba, sabe? E eu tava num lugar totalmente diferente dos caras. Então, assim, não existe uma concorrência. Existe a Uhum. rapidez e, às vezes, um olhar diferente. Uma Mas estratégia diferente, uma né? estratégia diferente. Só que o que acontece? Depois, como eu tenho um acesso legal com a galera da agência que eu trabalho, o que eles me falam? Falam assim, Beto, o que às vezes difere vários fotógrafos, um fotógrafo bom e outros fotógrafos normais. Tem agência Boa, que normais é boa. tem agência, Gui, o que acontece? Eles acabam, a matéria em si, o estilo de um fotógrafo acaba sempre encaixando na matéria dos caras. Tá. Então, o que acontece? Quando o pessoal que está da agência sabe que, um exemplo, o Gui vai fazer o jogo do Corinthians e São Paulo. Então, os caras já deixam a pauta pronta lá, né, a matéria pronta, ficam só esperando uma foto. E quando os caras sabem que o Gui vai estar fazendo a foto,
os caras esperam a foto do Gui chegar. Porque o que acontece? A maioria das agências, vou dar um exemplo do Lance aí, a maioria das agências já tem parceria com o Lance. Aham. Então, várias agências mandam foto pro Lance. Só que acontece, às vezes o cara do Lance já gosta de determinados fotógrafos, do estilo de É, determinados. o editor já sabe a foto que ele quer e ele já sabe de onde Isso. vai vir, né? Então, quando ele Porque é sabe que característico. quando ele sabe que determinado fotógrafo vai estar, às vezes o cara espera, entendeu? Tem muito Legal. fotógrafo que eu conheço lá que o cara eu me identifico assim, os caras, ó, esse é fotógrafo de capa. Que a maioria da foto do cara já sai de capa, é capa de jornal. Entendeu? Então tem os caras já certo, entendeu? Então, assim, Você está como. falando disso aí, achei interessante, porque casou com dois comentários aqui, né, galera? Você falou, né, pô, esse cara da capa e tal. Aí, o Fabiano Toledo, fotografia, colocou aqui, primeiro ele colocou assim, primeira live top, trajetória inspiradora, além do esporte, qual tipo de fotografia você curte ou se inspira? E o Pedrão perguntou também basicamente a mesma coisa, quais são as suas referências, no caso do Pedro, na fotografia esportiva, no caso do Felipe, o que você curte, o que te inspira além do esporte, Então, da fotografia esportiva? então, logo quando eu comecei, eu falei para vocês outro dia que a gente teve aquele bate-papo lá na agência do Pedro. No Uhum. começo, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu pegava fotos dos caras do Everyday, o preto e branco. Tem uma foto sua mesmo, acho que você fez do Larry. Foi uma das primeiras fotos. Eu colocava a minha imagem para editar e colocava a sua foto do lado. Então eu ia editando e olhando, para chegar o mais próximo possível, porque era uma foto que eu gostava. No caso do seu caso, as fotos que o Pedro faz, essas fotos bem chapada, aquelas fotos bem marcantes do Pedrão, é uma foto que me inspira muito. E essas fotos foram as fotos que eu fui, como eu ficava sempre vendo, eram as fotos que estavam já na minha cabeça. De alguma forma, eu gostava e queria aplicar aquilo ali no esporte, mas não sabia como ainda. Mas Uhum. são fotos que sempre eu ficava olhando. E aí alguns fotógrafos, igual o Nogueira, que é um cara que acho que a galera gosta pra caramba. Tem um outro rapaz que manda bem demais em Minas. O nome dele é Pedro Vale. Top. Cara top. Manda umas fotos bacanas também. Tem um menino aqui em São Paulo que é muito bom, que é o Marcos Galvão. É um dos melhores que trabalha hoje na fotografia esportiva. É um dos para mim é um dos melhores que tá ali no campo. E então esses caras foram caras que eu sempre estava acompanhando e no meu inconsciente a foto dos caras ficavam na minha cabeça. Então quando eu ia fazer algum jogo, alguma coisa, mais ou menos eu já tinha já sabia o que eu ia fazer, já sabia o que buscar. Tinha foto que eu olhava e falava, nossa, essa foto aqui eu acho que eu consigo fazer. Então eu já ia para o ginásio já pensando, ó, acho que ele se colocou aqui, se posicionou ali. Então eu já ia tentando fazer isso, entendeu? Então são as referências que são importantes, não necessariamente no esporte. Eu acho que se você acha uma foto bacana e você gosta, e você consegue colocar no seu ambiente, igual no meu caso eu consegui colocar isso no esporte, foi aonde que eu fui criando a minha identidade, entendeu? Falou do Nogueira, né? O Nogueira tem uma característica muito específica das Tem, fotos dele, né, cara? tem. Eu acompanho também, sigo, também sou é uma referência assim para mim, embora eu não faça tanta fotografia esportiva como você faz, mas é uma referência bem legal porque ele tem uma característica muito própria dele, né? Então, assim, o que acontece, Como Gui? você tem na sua também, né? Eu acho que as referências são bacanas. Acho que em cada momento seu da fotografia, eu acho que essas referências elas vão mudando. Quando você começa, você acha uma foto legal, aí você consegue fazer. Aí você fala, opa, vou subir mais um degrau. Aí você começa, né? Aí você começa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, o Nogueira, para mim, há muito tempo ele foi referência, ele é referência hoje, né? Mas tem alguns outros caras que eu olho assim, falando, mano, esse Trabalho legal. trabalho top. Então, referência vai mudando, não tem jeito. Você vai mudando. Você vai Na mudando verdade, seu acho que estilo. a gente vai acrescentando, na verdade, né, É, cara? A gente isso. nunca deixa Não, de
de gostar, ou deixa de seguir. Mas acho que a gente vai acrescentando coisas novas, é isso que eu acho que vai fazendo evoluir, né? E acho que não é a gente, todo mundo, né? Esses caras que a gente está citando como referência também fazem isso com outros fotógrafos e com outros artistas, né? Acho que a fotografia tem uma coisa legal que a gente consegue fazer isso não só com fotografia, né? A gente pode se inspirar com várias outras coisas, né, Não, cara? sim, sim, Com várias. desenho, com pintura, com música, com cinema, sei lá, com várias outras coisas. E eu E acho que aí assim, trazer isso para a fotografia, né? e o bacana, Gui, é você sempre estar nessa busca, sabe? Não, nunca se acomodar no que você. Ah, tá legal? Tá, mas, velho, dá para melhorar sempre, sempre. Sempre Sim. você pode melhorar. O que eu tô aproveitando agora nessa quarentena, porque não tá tendo esporte, então não tem o que É fazer. uma das coisas, na verdade é a pauta inicial É, da nossa conversa, era justamente falar um pouco sobre isso, mas eu pensei assim, falei, cara, a gente só vê falar sobre isso, só se fala sobre isso, né, cara? É importante, mas falei, vamos falar um pouco antes eu acho que é bacana mudar um sobre a sua pouco. história, mas de qualquer maneira, cara, eu acho que esse momento é um momento que é difícil, né? E a gente também gostaria de saber, assim, o que que você está fazendo, como é que você está lidando com isso, sabendo que o esporte está realmente totalmente parado, a gente não tem perspectiva nenhuma de começar, o basquete em especial, né? Tá parado e a gente não sabe quando isso volta, se volta esse ano, principalmente o basquete, acredito eu que nem volte esse ano mais. Não, na verdade a temporada em si acabou para os clubes, né? Não tem jeito. Né? Talvez, agora dependendo da data, talvez até comprometa o calendário do Paulista, né? Porque o Paulista começaria agora, acho que em junho ou julho, né? Começaria o Paulista. Então, eu acho que talvez as equipes se preparem para o próximo NBB. Eu acho que o Paulista vai ser difícil, até porque agora em junho os clubes estariam contratando jogadores de novo, renovando o contrato, né? Então, estaria fazendo isso. O que, assim, o que eu, Beto, venho fazendo? Foi até uma coisa que assim, todo mundo que gosta de esporte deve ter assistido o documentário do Jordan aí, né, velho? É uma, Acabaram de perguntar aqui, né? mano, Acabaram de perguntar aqui se é a uma, gente cara, assistiu, eu se você assistia assistiu. todos os dias. Quando lançava o episódio, pum, assistia todos. E aí eu peguei, cara, e falei, meu, ele falou uma parada que aquilo ali mexeu comigo. Ele falou assim, não adianta, eu não lembro se foi com essas palavras, mas enfim, foi o que marcou para mim. O que você entendeu da O que história? eu entendi. Você tem que se preocupar com o que você pode controlar, meu irmão. A pandemia é uma parada que não dá pra gente controlar. A gente não tem controle. Não dá para amanhã abrir a porta de casa, sair daqui e ir lá fotografar o esporte, o futebol, o basquete, enfim, não dá. É uma realidade. Então não adianta você ficar sofrendo com isso, irmão. Isso aí tá aí, você não tem controle. O que eu tenho controle do que eu já fiz, das fotos que eu fiz, do trabalho que eu já fiz. E assim, o esporte é uma corrida muito louca. Igual acabei de explicar, é muito rápido. Então, eu tenho um arquivo muito grande, Gui. Eu tenho muitas fotos que por jogo, assim, eu sou um cara bastante econômico no clique, falar a verdade para você. Eu não sou aquele cara que faz um jogo e tem 300, 400 fotos, não. Até porque eu já penso já no dia, na hora de editar, enfim. Então, por jogo aí, devo ter umas 150 fotos de jogos. Isso eu estou falando de futebol. Do basquete também deve ter mais ou menos isso. Então, cara, eu tava fazendo basquete e futebol. Tinha dia da semana que eu fazia 3, 4 jogos. Então, se você fazer isso Eu vezes lembro que essa 150, temporada você tava pegou louco. Corinthians teve Sul-Americana, né? Teve semana que o Aí Corinthians tava jogou no 5 vezes. Paulista. Jogou 5 vezes na semana. Cinco não, acho, Eu 4 vezes lembro. na semana. Coisas, tipo assim, Muito 3 bom jogos mesmo. seguidos, dias seguidos. Então, pauleira. Então, o que eu tô fazendo com o meu tempo? O que eu posso controlar? Cara, eu tô tentando ver meus arquivos, ver foto, editar foto que eu já editei, sabe? Pegando fotos que eu já tenho e tentando buscar ângulos diferentes na mesma foto. Que às vezes você editou uma foto ali para mandar para um jornal ou para um jogador,
que aquela foto, de repente, se você dá um cortinho diferente, se você dá uma ediçãozinha diferente, aquela foto se transforma. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso, estou procurando melhorar a minha edição de imagem, sabe? Procurando editar melhor, vendo também aonde eu pequei, porque às vezes você está tão concentrado no jogo que você esquece que aquele evento não é só o jogo dentro da quadra em si. São milhões de coisas que estão acontecendo em volta. Tem torcida, cara, às vezes é uma mãe de um jogador que está emocionado numa hora, entendeu? É um filho. Você tem aquela foto do Fuller carregando o menino, esqueci o nome do menino lá, O Lucas. teve do Lucas. É. É uma foto extra game, né? Tipo, que não faz parte do jogo em si, mas assim, pra mim, uma das suas melhores fotos, E você assim, vê cara. aquela, Lógico, tem foto boa pra caramba, mas pra mim, acho que é uma das suas melhores fotos, tá? você Do vê time, do momento. aquela hora é uma hora que, se fosse seguir a regra, é uma hora que eu estava editando foto e mandando foto. Eu não estaria naquele momento ali. Tanto que só eu tenho aquela foto, ninguém tem aquela foto ali. Eu não vi mais ninguém com aquela foto. Aquela foto não tem ninguém, porque assim, quando a gente vai para um evento, lógico que a gente, igual quando eu vou trabalhar para o Corinthians, tem determinadas fotos que eu tenho que fazer de um patrocinador, né? Sim, sim. Às vezes eu já tenho alguns jogadores que eu já presto uma consultoria diferente, então eu já tenho fotos de alguns casos que eu já tenho que fazer. Então, assim, não dá para você também fazer tudo ali. Mas hoje, com esse tempo em casa, eu venho olhando e falo, meu, podia ter feito uma foto assim, podia ter feito uma foto daquele jeito. Então, assim, na minha cabeça, a minha cabeça já está trabalhando, porque quando voltar, eu vou buscar essas fotos que eu não consegui fazer, sabe? Legal. Então, assim, Então, você está fazendo um estudo do seu próprio material, está isso. revendo o seu próprio material, estudando, vendo onde você acertou, onde você errou, o que você pode melhorar, né? Eu estou fazendo Se isso preparando, né, para um retorno, né? e vou te falar mais. E também estou captando novos clientes, cara. Um Tá exemplo, certo. no futebol. No futebol eu não trabalho para o clube, eu trabalho para uma agência e trabalho para alguns jogadores. Hoje eu já faço para alguns jogadores. Exemplo, Felipe Melo, estava fazendo para o Diogo Barbosa. Do Corinthians eu fiz algumas fotos para o Pedrinho, para o Cleison, que saiu. Então, assim, tem muitos jogadores também que ainda não me conhecem, não conhecem o meu trabalho. Porque faz pouco tempo que eu cheguei. Então, nessa quarentena, o que acontece? Os caras estão em casa, velho. Os caras estão Você está consumindo, prospectando. os caras estão consumindo internet. Então, o que acontece? Eu tenho muito arquivo de jogadores que talvez no dia a dia os caras não iam dar muita atenção, porque às vezes já tem algum cara que faz, tem o clube que cede as imagens, então tem muito jogador que nessa hora agora que eu vejo que tá online, ou às vezes o cara acaba de postar alguma coisa, eu já na minha cabeça já vou trabalhando, meu, é um cara que eu posso buscar, entendeu? Muito bom, mano. Muito bom. Então, Dá um salve, só dá um salve aqui, Betão. Parceiro seu entrou aqui, ó. Só seu, não é parceiro meu, nem nem do Pedro, tá? Só seu, só. quem é? Foto atleta aqui, o William O William Oliveira. Oliveira, tá com, ô, te falar para você, segredo, Monstro. vou contar para Fala aí. você, Só pra mim, só só pra para mim. você, para ninguém, surpresa. Comprou É. uma 1DX, papai. Ah, moleque, quem disse que na O quarentena moleque o pessoal tá, não tá gastando? com uma 1DX. Comprou ontem, zerada. Não conta pra ninguém. Monstro. Deixa o pessoal ficar sabendo disso. Não conta pra ninguém, Da mano. hora. Da hora. William parceirão também, mano. Outra Parceiro. referência, o William é fotógrafo do Paulistano, né? Até Paulistano. Paulistano Basquete também. Parceiraço. Betão, cara, a ideia é a gente ficar meia hora, 40 minutos, né? A gente já tá indo pra uma hora, velho. Que Mentira, coisa mano. de louco, né? Tá não, pô. É, é. Mas enfim, cara, vamos abrir aí, velho. Eu vi que Vamos. muita gente mandou pergunta, cara. Eu acabei passando aqui. Às vezes não dá pra dar uma cortada no meio do caminho e acabou passando. Tá. Se a galera quiser mandar mais algumas perguntas aí, a gente vai respondendo aí, tá? Vamos tentar dar uma olhada aqui, o que a galera tá falando. Olha lá, o William respondeu aqui. Salve, bonde. Ele é Tamo junto aí. parceiraço. Você é Ele é louco. parceiro. Ah, não esquece o sinal. Como é que é?
esquece que o sinal cai em 1 hora, né? Por isso que eu tô falando que o Ah, sinal verdade. da Ah, tem live, essa uma ainda, hora né, ela mano? cai. É. Então, gente, se cair no meio do caminho aí, a gente fica já o agradecimento aí, né, da galera. É o Luciano Fotim, mandou um salve Beto. Boa, Luciano, um abraço, meu querido. Tá na Show de fotografia bola, mano. também, Luciano. Vamos É, a depois molecada vamos dele seguir a joga galera aí. basquete. Os filhos dele Legal, jogam mano. basquete. Legal pra caramba a história deles, viu? Show, show de bola. Cara, passaram várias perguntas aqui que eu acabei perdendo, cara. Agora, nesse Eu meio tô dando uma tempo olhada aqui aqui, também, meio Gui. perdido. Se achar alguma aí, você dá um toque. Mas acho que logo, Pedrão, logo vai cair parceiro. nossa live aqui, mano. Mas enfim, cara, eu acho que Ó, o a Pedrão gente vai estar perguntou, sempre. O Pedro perguntou pra mim qual que é o meu maior O maior sonho na sonho, né? É, fotografia. É. boa. Ele comentou uma Copa do Mundo. Cara, eu não, é igual eu falo, eu não me via fotografando futebol, hoje eu tô no futebol. Então, talvez seja uma parada que estaria tão longe, mas hoje eu já não penso tanto assim. Uma Olimpíada, uma Copa do E a Mundo, já gente já não. falou várias vezes pra É, você, né, mano? Que você, Olimpíada, Copa do Mundo. Olimpíada a gente achou que talvez estivesse meio em cima, porque essas coisas são pensadas antes. Dificilmente o negócio é assim no susto, mas pode acontecer e às pode, vezes quando pode. acontece, né? Mas uma próxima Copa do Mundo aí, cara, eu não duvido muito, não, velho. E, seria, Aliás, eu não duvido nada, velho. e com certeza seria um sonho. Seria um sonho, E é um sonho, o né? Pedrão acabou de mandar aqui, ó. Leva a gente pro Catar. É isso, mano. Se você for, leva nós, velho. Cara, Pô, não imagina. tem. Ó, o Pedrão perguntando conta a história daquele dia em São José. Puta, Pedrão, eu não sei se vai dar tempo, cara. Tá, daqui a pouco cai a Tá live. caindo, velho. Tá quase caindo a live. Eu comecei um pouco antes, então tá quase caindo. Mano, é que assim, é uma parada que a gente combinou de ser rápido, mas por mim eu ficava aqui a noite inteira, velho. Eu tô tranquilo. A quarentena tá aí. Quarentena Mas tá aí pra isso. o tempo tá aí de sobra. Tem que aproveitar o tempo. Mas, ô Gui, Né? mas, cara, eu queria agradecer, cara, você, pessoal do Farofa, pessoal, gente boa, sempre que eu recebo o convite de vocês, cara, uma alegria imensa, porque são pessoas que eu acompanho, são pessoas que são minhas referências, e não é porque hoje eu sou convidado que não são minhas referências, que eu teria que puxar saco de vocês, pelo contrário. Mas são pessoas que são meus amigos, meus parceiros e mandam bem pra caramba na fotografia e mandam bem pra caramba no projeto que faz. Então, eu tenho que agradecer muito e todas as vezes que vocês me convidarem, vocês podem ter certeza que você é louco. Tamo Desmarco o que eu juntão, tenho mano. que fazer e atendo o pedido de vocês. Estão louco. Tamo junto, mano. Tamo junto, cara. A ideia é essa mesmo. A ideia é a gente compartilhar as paradas e cara, então, assim, queria agradecer também você, agradecer a todo mundo que participou da live aí. Um monte de gente entrou, eu não consegui falar com todo mundo, desculpa a gente quem entrou e não consegui dar um salve, mas puta, agradecer a todo mundo que participou da live. É, é importante pra caramba pra gente, importante nesse momento a gente se manter ativo e falar sobre fotografia, é uma das coisas que a gente faz naturalmente, então pra gente isso é sensacional. Ah, cara. Betão, obrigado, cara, tamo junto. Um abraço aí para todo mundo. Rafael Cestari mandando um salve aí. Fagner Mil Grau Monstro. também. Beto, melhor fotógrafo. William, Wagner. mano, eu tenho uma pergunta séria. Séria. Beto Miller, que passado que você quer. Hã? Entendi. Não entendi a pergunta Ele tá louco, velho. Tá do louco. William. William, Tá manda no feliz com nosso grupo lá depois do bonde que nós responde ele tá você, feliz com a velho. câmera dele. O Fagner Mil Grau, ele tem uma página do Corinthians. Gente boa, uma galera do Corinthians segue ele pra caramba, faz um trabalho top. O Mano, estamos Rafael, caindo em 5 segundos. o Rafael é monstro, um abraço, um abraço. Quiser me chamar.